em Cristo Jesus e amigos que me ouve neste instante. Que Deus possa te abençoar poderosamente pelo poder da palavra de Deus. Nós sabemos que Israel tem sido sempre um exemplo histórico da igreja, pois Israel era o povo de Deus até que ele saiu do Egito. E então ele era a igreja de Deus, porque Israel, estava separado do resto do mundo. E quando nós ficamos separados do resto do mundo, então nós nos tornamos a igreja. Mas desde que nós estejamos envolvidos com o mundo, então nós não estamos na igreja. Você pode estar frequentando um grupo ou uma determinada igreja, assim chamada, mas se você estiver envolvido ou envolvida com as coisas do mundo, você ainda não está na igreja, no sentido espiritual. Agora, eu creio que isto vai bem fundo, toma o seu lugar. Vejam, nós não somos a igreja até estarmos separados do mundo. Separemos a nós mesmos. Saiamos do meio das pessoas impuras. Não se relacione com elas. Não sejais participante de seus pecados. Agora, você deve, na verdade, separar do pecado. Separa-te do pecado, mas não do pecador. Desde que isso seja possível. Desde que aquele pecador não te envolva com seus pecados, que muitas das vezes acontecem. Do pecador estar tão envolvido em seus pecados, imundícies, incredulidades, que ele acaba te comprometendo você também, se você não se separar dele. Porque quando o Senhor Jesus Cristo comeu com os pecadores, se relacionou com ele, Deus tinha um propósito com aquilo. O Senhor Jesus Cristo estava no espírito de evangelizá-los, evangelizando aqueles homens pecadores que mais tarde se tornaram cristãos, genuinamente nascidos de novo. Porque quando você se relaciona com os pecadores, ou você ganha ele para Cristo, ou ele te ganha para o mundo. Ou tem que haver uma separação. Então, se você vai se relacionar com alguém do mundo, isso muitas das vezes é inevitável, porque o apóstolo Paulo disse que seria necessário sair da terra. Se fosse nos separar de todas as pessoas do mundo, seria necessário sair da terra, sair do mundo. Agora, o que nós temos que observar e estar atento é não se envolver com os seus pecados. Fala com o pecador, com os pecadores, aquilo que é necessário. Não fica com conversas fiadas, porque um cristão, ele não conversa fiado. Um cristão, o seu linguajar é puro, é sadio. Um cristão é sério, mas também cheio de gozo do Espírito Santo. Então, não se unam com os incrédulos, mas se separe das coisas do mundo.
E o profeta de Deus nos ensina isto, falando de Israel, o povo de Israel. E quando Israel estava no Egito, eles eram povo de Deus. Então, quando foram chamados a sair, ou tiveram um êxodo, que quer dizer saída, então eles foram chamados à igreja. Porque isto foi quando eles se separaram do resto do mundo. A própria palavra igreja significa chamado fora, o chamado para fora. Êxodo significa saída. Cada um de nós, como cristão, tem tido um êxodo em nossa vida. Nós tivemos um tempo onde nós fomos chamados do meio de nossos associados, chamados fora do meio das pessoas com quem uma vez tínhamos companheirismo. E nos tornamos um povo diferente, para caminharmos como um povo diferente, que agia de maneira diferente, falava de uma maneira diferente. Isto foi um êxodo em nossa vida, porque passamos pela etapa da justificação, aí entramos na etapa da santificação e depois o batismo do Espírito Santo. Muito bom exemplo Israel nos deu. De quando Deus o chamou a sair, ele teve um êxodo. Israel, o povo de Israel, e saiu do meio das pessoas do mundo e tornou-se uma nação separada em Deus. Um povo peculiar. Eles andaram sob as sombras do lugar de misericórdia. Eles viveram e andaram pela grande coluna de fogo, e Deus os trouxe do Egito para a terra que ele tinha prometido. E neste êxodo, eles lhe foram dados um líder espiritual. Quando eles, Israel, tiveram o seu êxodo, a saída do Egito, do meio daquele povo idólatra, nação mundana, eles tiveram um êxodo espiritual na sua vida e um líder espiritual, um líder. E o seu líder era Moisés, profeta Moisés, um grande profeta, tipo de Cristo, ungido, que era um grande homem, na verdade. O seu ministério era grande. Ele era um homem pio. Ele nasceu um homem pio. Deus o chamou de sua mãe, mesmo antes daquele tempo. Porque um profeta, ele nasce um profeta. Então Deus ordenou-lhe antes da fundação do mundo para ser um líder para aquela nação, para trazer este êxodo para o povo. Isto é verdade, a palavra de Deus nos mostra isto claramente na Bíblia. Aqui, algum tempo atrás, então, faz muito tempo, isto faz aproximadamente uns quase 2.000 anos, né, ou mais, 3.000 anos aproximadamente. Agora, se pudéssemos simplesmente saber aquela mesma coisa que nosso grande líder, o Espírito Santo, Deus o tem enviado, ele é o nosso líder, e não importa o que o mundo diga, enquanto eles riem de você, zombem de você, nós seguimos o nosso líder. Deus enviou o Espírito Santo para ser nosso líder. Ainda um pouco que o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco, mesmo em vós, promessas do Senhor Jesus Cristo.
até o fim do mundo. Assim, nosso grande líder está conosco, o Espírito Santo. Agora nós devemos seguir este líder e fazer exatamente como ele diz para se fazer, obedecendo a sua palavra. E este líder jamais nos tirará do caminho. Ele nos manterá exatamente no caminho da Escritura todo o tempo. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Ele é o nosso guia e ele jamais nos tirará do caminho. O Espírito Santo nos guiará em toda a verdade, nos manterá no centro da palavra todo o tempo. Porém, ele jamais vai para um lado ou para alguma coisa. Deste lado ou por alguma coisa. Ele ficará bem direto no caminho das Escrituras. O Espírito Santo. Ele sempre estará centralizado com as Escrituras. Moisés tinha uma direção que ele ia levar Israel e seguir então bem do outro lado do Mar Vermelho, bem do outro lado do Jordão, bem dentro da Terra Prometida, exatamente através do deserto. Não foi Moisés quem saiu da linha, não foi Moisés que saiu, não foi Deus fora da linha, foi o povo que saiu da linha, que causou o problema. Muitas das vezes somos nós, é a igreja que muitas das vezes sai da linha, sai do centro, sai da fila, por falta de discernimento, por suas desobediências e negligência para com a palavra de Deus. Moisés, como líder ungido, finalmente, quando ele tinha mostrado ao povo, através de sinais e maravilhas que Deus sozinho poderia fazer, ele realizou estes sinais e maravilhas diante dos anciões de Israel e diante de Israel, até que eles ficaram convencidos que este Moisés era um ungido, que estava para tirá-lo deste país, para aquela terra preciosa que lhes havia sido prometida. Então, quando eles viram estas grandes coisas que Moisés fazia em nome de Deus, eles estavam querendo segui-lo. E ele os tirou para fora e os conduziu através do Mar Vermelho e a travessia. Foi sobre esta terra seca e para dentro da jornada no deserto, que significa o tempo de provas. Israel teve o seu tempo das provas, foi o deserto. Foi a caminhada pelo deserto, onde Deus trabalhou com aquele povo para tirar deles todos os seus costumes, seus velhos homens, seus costumes do Egito. Mas muitos não obedeceram a palavra, foram rebeldes. Muitos não deram o crédito ao Evangelho de Deus, ao que Moisés, o profeta de Deus, estava lhe entregando, porque Moisés era um homem ungido pelo Espírito Santo. Cristo estava em Moisés. Então, quando um companheiro recebe Cristo como seu Salvador, tudo fica sob o telhado, mas antes que este homem possa vir ao batismo do Espírito Santo, essa pessoa, ela deve primeiro ter um processo de santificação. Ela deve ter um tempo de teste em sua vida. Todos vocês tiveram. Ela teve este tempo de teste. Todos nós que vem para os caminhos de Deus, nós temos o nosso tempo de teste, tempos das provas. Todo filho que vem a Deus, para Deus, é primeiro corrigido, açoitado, castigado.
E se não pudermos suportar a correção, então isto mostra que não somos filhos de Deus. Nós somos bastardos e não filhos de Deus. A Bíblia diz, porém, se suportarmos a correção, então Deus nos trata como filho. Porque que filho há que o pai não corrige? Então, se nós somos filhos de Deus, suportaremos a correção de Deus na nossa vida, porque isso faz parte do nosso trajeto e caminhada cristã. Sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós somos filhos e filhas de Deus, então Ele nos sela com o Espírito Santo até o dia da nossa redenção. Vejam, aquilo é a correção, a força, a coisa que passamos. Então, isto é necessário na nossa vida. Que Deus te abençoe e te guarde. No nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus. A todos, pelo poder do nome do único Deus verdadeiro, Senhor Jesus Cristo. Amém.